sejam todos bem-vindos a mais um webinar promovido pelo nosso curso MBA Gestão de Marketing Estratégico. Eu sou a professora Janaína Giraldi, uma das coordenadoras do curso, e hoje a gente tem o prazer de receber o professor Alex Bertoldi. O professor Alex, ele é formado aqui pela USP e ele tem muita experiência na área de gestão, especialmente gestão de pessoas. Ele é professor de diversos cursos nossos de especialização e hoje ele vai falar sobre a experiência dele na área de negociação, com alguns exemplos aplicados para marketing, para atendimento ao cliente. Então é um prazer muito grande. Muito boa noite, professor. Boa noite, Janaína. Seja bem-vindo. Muito obrigado Fale um pelo pouco da sua convite. experiência Bom, pra gente. primeiro é um prazer estar aqui com vocês, participando mais uma vez do programa. Acho que essa questão da negociação, ela se tornou um elemento muito importante nos dias de hoje. Acho que à medida que a gente observa uma mudança grande, né, quer dizer, nos trabalhos que eu venho fazendo com diferentes organizações, há uma mudança muito grande no comportamento do consumidor, né? Quer dizer, a partir do momento que o consumidor passa a externalizar problemas de relacionamento em canais de múltiplo espectro, assim, e amplitude de atuação, como internet, como Facebook, WhatsApp, se torna muito importante que a empresa saiba como conduzir uma negociação com esse cliente, nesse processo de atendimento ao cliente. O que eu tenho observado muito é que as organizações ainda investem pouco no processo de preparação das equipes para conduzir negociações em diferentes contextos e situações. O né? que você acha que falta especificamente? Eu acho que primeiro é entender que nem toda interação é uma negociação. Acho que é importante separar isso. Muitas vezes nos cursos que eu dou, eu falo isso. Olha, se eu paro numa situação, por exemplo, se eu estou indo para minha casa e paro numa padaria para pegar um pão, eu não estou fazendo uma negociação com o atendente. Estou fazendo uma simples interação. Agora, a partir do momento em que eu iniciei uma tratativa com uma empresa para adquirir um carro, para adquirir uma moto, ou para contratar um serviço de saúde, ou para fazer uma viagem internacional, eu começo a trabalhar um processo de interação contínua, que vai demandar uma estrutura de negociação melhor preparada. A primeira coisa envolve a capacidade da organização de preparar o indivíduo para entender que ele está numa situação que não é uma simples interação, mas sim uma situação de negociação, e essa situação de negociação precisa ser bem conduzida, né? Acho que você atua na área de marketing, com certeza você deve ter percebido isso também, mas as empresas têm uma dificuldade muito grande em estruturar suas informações. Essa é uma dificuldade. Sim. Transpor informação para comportamento, para estrutura de atendimento, para prática de negociação, é ainda mais desafiador. E completando, eu vejo que muitas empresas não têm ideia do que é a informação, de onde ela vem e que tudo comunica. E que as cores que ela escolhe estão comunicando, o local onde ela escolheu para montar a loja comunica, a forma como as pessoas atendem comunica. Sim. E precisa haver uma integração. E um cuidado, principalmente, em tornar aquela relação uma relação mais consistente, mais estruturada. Então, por exemplo, isso que você citou, só para a gente pensar em exemplos práticos para quem está nos ouvindo, né, participando aqui. Por exemplo, quando você vai realizar uma negociação, o ambiente dessa negociação é muito importante. Então, as condições que esse ambiente vai conduzir. Então, se eu vou negociar com você sentado, de pé, a estrutura, né, a consistência da experiência de negociação, o quanto a marca, o quanto a empresa consegue ser consistente com aquilo que ela descreve na marca que ela tem e as práticas dela na relação de negociação, né? Acho que tem um cuidado que muitas vezes a empresa não tem, que ela às vezes faz um investimento muito grande em construir uma imagem e perde essa imagem na hora de gerenciar a relação com o cliente, na hora de estabelecer uma condição de negociação, ou principalmente quando acontece um problema com a sua organização, né? Acho que esse é um ponto importante, né? E eu vejo também um despreparo de muitas organizações em lidar com o ambiente digital, que mesmo uma negociação que ocorra num ambiente fechado, né, dentro de uma loja, negociando a venda de um carro, qualquer elemento que gere insatisfação pode e certamente terá uma repercussão no mundo digital, e que ela não controla. Você recebe esse tipo de demanda, preparação? Sim, hoje eu diria que assim, né, há várias condições que são recentes e têm criado problema para as organizações. Um exemplo disso é passar informações via WhatsApp. Eu brinquei
Eu falei, o ano passado estava com um cliente meu, falou, olha, a gente precisa preparar um processo de treinamento bem específico de uso do WhatsApp. Isso Né? é que você fala muito interessante, que a gente já viu muita reportagem falando de novos cargos, e um dos cargos novos que a gente vê nas empresas é atendente de WhatsApp. A pessoa que é contratada, que não é um robô, e que é contratada para dar informação, né, sobre, por exemplo, shopping, né? Essa loja está aberta, tem essa loja no shopping. Exatamente. E aquela pessoa tem um poder tão grande para estragar uma reputação ou para, né, reforçar uma imagem positiva. Será que ela está sendo treinada para isso? Exato. Eu já vi casos, por exemplo, de organizações, primeiro, de passar informações divergentes entre o que foi tratado com o cliente e o que foi passado pelo WhatsApp. Então, divergência de informação é sempre um fator complicador na negociação, porque cria uma lacuna, né? Você me disse uma coisa e escreveu outra. Outro problema que nós temos muito é o tempo de resposta. A partir do momento que a empresa cria um canal de atendimento via WhatsApp, às vezes tem organizações que demoram demais para responder às solicitações do cliente nesse processo. Terceiro ponto que eu observo que tem uma certa dificuldade também, né? A ideia de que não, o ambiente de WhatsApp não tem validade legal, ou não é importante. Mas foi uma conversa de WhatsApp. Como se o ambiente de conversa de WhatsApp, quando ele tem uma função e ele faz parte de um processo de negociação, porque acho que isso é importante também a gente frisar, né? Uma negociação não é o momento que um cliente vai fechar a compra. A gente esquece a etapa final, é a barganha mesmo, né? Você tem um processo de construção dessa negociação. Como foi a abordagem, como foi o contato, como foi a interação. Então, toda essa interação em ambiente virtual, né, a disponibilidade de informações que as pessoas têm hoje, basta a gente pensar em Reclame Aqui, por exemplo, né, o que acontece com as empresas depois do Black Friday, né, quer dizer, no Reclame Aqui. Quer dizer, tudo isso fica em um processo que vai construindo um ambiente de negociação mais simples ou mais complexo. Né? Sim. Você falou agora das etapas da negociação e assim, a gente poderia resumir. Primeiro deveria se fazer isso, para depois aquilo, ou se ainda funcionam aquelas táticas mais antigas, né? Fico sempre lembrando lá de dois, um mais duro, um mais mole, né? O policial mau e o policial bom. Ainda olha, funciona isso? Existem muitas estratégias de negociação que podem ajudar. Acho que essa questão da inserção de múltiplos negociadores é uma estratégia existente. Porém, acho que tem algumas etapas anteriores que são importantes. A primeira delas, eu acho que é a qualidade da informação, né? Então, a preparação das informações necessárias para a negociação. Muitas organizações, por exemplo, têm dificuldade em definir a alçada de negociação. Por exemplo, até onde cada etapa pode ir. Então, a gente chama isso de regras básicas. Então, peraí, a minha negociação com você no primeiro contato, ela tem um caráter exploratório, ela não tem um caráter definitivo. Então, essa organização do processo de negociação em nível de alçada, em etapas, ela facilita muito em alguns casos. E a ausência dela dificulta. Porque você muitas vezes vai na interação, naquela situação de interação, na expectativa de resolução do problema. Mas aquela pessoa que está com você, ela está fazendo uma triagem inicial. Sim. Mas isso não foi comunicado, não foi trabalhado. Então, a definição de regras, a clareza das políticas, uma coisa importante, né? Principalmente quando a gente pensa em negociações complexas, de queixa, né? Muitas organizações encaram o cliente que está se queixando como um problema. Assim. E aí ela passa a adotar barreiras a esse processo, ela passa a fugir da negociação, ela passa a evitar o contato. Em grande parte por medo de judicialização, por despreparo de dizer, olha, que informação eu posso passar para esse cliente? Que informação não? Até o momento em que você entre com as estratégias propriamente dito. Eu falo que as estratégias de negociação, elas são muito úteis desde que você tenha uma organização preparada para negociar e um negociador preparado para usar as informações da organização. Aí a estratégia costuma ajudar um pouco nesse processo. Você falou agora das alçadas de decisão, e eu me lembrei dos principais serviços reclamados no Brasil, né, do teleatendimento, telemarketing, e que muitas vezes o atendente não tem alçada alguma. E você fica repetindo a mesma história, né, o mesmo problema, e isso até chegar no superior. Então, isso já tem mudado em algumas organizações. Sim. Que já dão um poder de decisão pequeno, né, até tal valor você consegue fechar.
uma dívida, renegociar um pacote, né, um plano, mas realmente tem empresa que não determina alçada alguma para esse primeiro contato. Né? E a impressão que se tem é que algumas organizações fazem desse processo, desse tipo de canal, uma barreira e não uma ponte para o cliente. E é isso que você comentou, assim, olha, esse cliente vai passar por várias situações em que ele vai ter que contar a mesma história. Chega um determinado momento, talvez ele desista. Né? Então, assim, fica esse ambiente de que, olha, eu não quero negociar. Eu estou ou criando uma barreira ou eu estou sendo omisso. Né? E muitas vezes é despreparo, não é? Há organizações que eu acredito que vão numa linha mal intencionada, mas na maioria dos casos é despreparo do processo. Né? Desconhecimento do impacto que isso tem na imagem, como eu falei Exato. no começo, tudo comunica. Então, o fato de se sentir deixado de lado, né, um descuido com o cliente, isso é uma imagem ruim. Sim. E a questão da repercussão nas mídias digitais depois. Né, que aí podia ser resolvido facilmente e virou um problema muito maior. Eu me recordo de uma situação até pessoal que eu tive recentemente, que a posição da organização foi assim, nós te daremos um retorno em 2 dias. Isso aconteceu em dezembro, eles me deram um retorno no dia 10 de fevereiro, ou seja, há 3 dias atrás. Então, assim, você tinha me dito que seriam 2 dias. Com a expectativa, Exato. Né? Então, assim, eu não pedi. Falei assim, olha, vocês vão me dar um prazo? Vocês vão me dar um posicionamento? Vamos, em 2 dias. Tá bom, ótimo. E passa 2 meses até que a organização resolve te dar um posicionamento. É o que você comentou. Por mais que pareça que a organização tenha a intenção de preservar a marca, a conduta dela não comunica isso. Né? Eu digo muito nos treinamentos para os clientes com os quais eu interajo a seguinte situação. As pessoas vão reagir ao seu comportamento, não à sua intenção. Não adianta eu, como negociador, dizer assim, olha, eu ia te mandar o e-mail. Exato. Eu não vou reagir à sua intenção. O fato é, você não me mandou um e-mail. Mas o produto ia chegar aí dia 5, mas nós tivemos um problema. Então, por que antes do prazo estourar você não entrou em contato? Porque toda vez que eu coloco essa intenção de que eu gostaria de fazer um atendimento, uma resolução de um problema, mas eu não resolvi, essa intenção soa como uma justificativa. Então, a gente vê que os problemas, eles estão em outros lugares, às vezes. É uma questão de processo. Sim. E se você não tem certeza de como é o processo de entrega ou de resolução do problema, como é que você pode prometer resolver, né? Então, a gente vê todas as partes ligadas, né? A gestão de processo organizacional, como que isso afeta as decisões de vendas e como isso afeta uma negociação de vendas também. Então, são todos assuntos que a gente vê no curso e que a gente percebe, né, que se tivesse resolvido uma questão de, por exemplo, as rotas de entrega ou os fornecedores, para você conseguir ter uma previsão, né, desses 2 dias serem realmente 2 dias, não precisaria ter depois uma preocupação em negociar uma dívida, um prazo, um cancelamento com o cliente. E aí é um elemento importante, né? A gente tem que lembrar que as organizações brasileiras precisam valorizar mais a gestão. Sim. Esse é um primeiro passo. O segundo elemento que eu acho que eu tenho também abordado um pouco nisso, que assim, eu falo que atingir um resultado não é difícil, mantê-lo é. Sustentabilidade do ponto de vista de resultados. Então, não adianta nada eu faço uma campanha, faço uma venda muito legal, mas eu não consigo fazer uma recompra desse cliente. Esse cliente não está voltando mais. Esse cara não está voltando a negociar comigo mais, né? Tanto que uma vez eu estava num workshop que eu estava dando sobre o tema e uma pessoa me perguntou o que era uma boa negociação. O que é uma boa negociação? Na concepção que eu trabalho, boa negociação é uma negociação que me facilita negociar com essa pessoa no futuro. Torna as negociações mais fáceis, né? Vou fazer uma analogia até no âmbito pessoal. Eu falo que se você faz boas negociações no seu casamento, resolver problemas complexos vai se tornando mais fácil. Se você faz negociações ruins, cada vez mais problemas menores se tornam difíceis de resolver. É a mesma coisa em relação à empresa, quer dizer, é isso que você está comentando. Ela se prepara para fazer uma ação de impulsionamento de venda, impulsiona essa venda, mas isso gera uma série de negociações ruins e essas negociações ruins revertem no quê? Na perda desses clientes, entendeu? Você comentou em alguns momentos a diferença da negociação mais complexa, da mais simples. Qual seria uma distinção? Normalmente a gente tem alguns elementos que consideram para se classificar uma negociação como difícil, né? Acho que alguns elementos são importantes. O primeiro deles é negociações que envolvem alta carga afetiva.
né, onde há a presença, por exemplo, de uma alta carga afetiva de qualquer um dos negociadores. Então, por exemplo, quando eu estou numa situação de negociação em que já há um histórico de frustração, tá? Então, acho que esse é um primeiro fator de diferenciação. Então, assim, uma negociação complexa, né, vou pegar um exemplo em alguns segmentos que eu atuo, por exemplo, plano de saúde, quando eu já tenho um processo de judicialização preliminar ou tenho uma situação que já é tensionada por envolver bem-estar, por envolver saúde, aquela negociação se torna uma negociação complexa. Então, o primeiro elemento que define uma negociação como complexa é a presença de uma carga emocional intensa. Segundo elemento que é importante é a questão da presença de poder, assimetrias. Né? Quer dizer, quando eu estou negociando em situações em que eu tenho uma assimetria muito grande. Por exemplo, na negociação cliente-fornecedor, né, em que esse fornecedor, por exemplo, tem um domínio do mercado muito grande, ou você compra dele, ou você não compra dele, ou você não tem acesso àquela matéria-prima ou àquele produto. Então, a presença de assimetria também é um elemento complicador. E acho que o terceiro elemento que caracteriza uma negociação complexa é exatamente a questão de um acordo que foi rompido. Resgatar o acordo. Né? Então, são situações que tornam mais tenso ou mais fácil chegar a um acordo em função de experiências passadas ou da dinâmica do mercado. Né? Exato. É interessante você ter falado isso, porque até uma das ferramentas que nós usamos para identificar o grau de atratividade de estar em um mercado, será que eu consigo ter lucratividade, é um mercado bom para eu ganhar dinheiro, é ver o poder de negociação que eu tenho em relação tanto a fornecedores quanto a compradores. Exato. Porque se for muito difícil, como você disse, né, tenho poucos fornecedores, eles concentram todo o poder, né, e a margem vai estar exprimida. E se por outro lado eu também tenho poucos clientes e concentrados e eles também vão impor uma margem mais estreita, eu estou exprimida ali no meio e não consigo. Então, é uma das formas que a gente analisa o grau de atração de estarem no mercado ou não. Exato. Agora, eu acho que é uma negociação mais simples quando a gente tem ali dentro um histórico, por exemplo, de resolução de problemas, né? Tanto que, voltando ao tema que você trouxe da questão da estratégia de negociação, uma estratégia possível é você resgatar no processo de negociações bem-sucedidas. Né? Vou sair um pouco do contexto organizacional, puxar para uma situação pessoal, como eu disse. Se eu estou numa situação que eu tenho que resolver um problema com a minha esposa ou com o meu esposo, e a gente já tem um histórico de ter resolvido bem outros problemas, esse histórico funciona como um sistema de impulsionamento da negociação. Porque a gente criou um background, criou uma base que permite, primeiro, construir credibilidade. Porque qualquer situação em que eu tenha que resgatar a credibilidade, ela vai ser muito difícil. Né? Basta a gente pensar em contextos atuais, por exemplo, quando a gente vê o que aconteceu em relação à cerveja artesanal recentemente. Né? Quer dizer, quando você pensa o que aconteceu na nossa realidade e olha para esse cenário, você fala assim, bom, você teve um comprometimento muito grande da marca. Então, esse comprometimento da credibilidade vai dificultar a negociação. Então, para mim, acho que uma negociação mais simples é aquela que a gente conseguiu construir um histórico de credibilidade. Né? E isso é muito difícil, porque exige gestão. E nos seus cursos, quando você apresenta técnicas, você sente uma necessidade maior das organizações para essas de mais baixa complexidade ou das de maior complexidade? Porque as de mais baixa, elas são mais frequentes, né? Olha, uma coisa que eu tenho percebido muitas vezes é que, primeiro, né, as organizações estão começando a entender a negociação como uma etapa de continuidade ao atendimento. Né? Então, assim, preparar negociadores, né? Esse está sendo um ponto que eu tenho percebido como uma demanda muito forte, assim, de fazer uma preparação inicial. Nós ainda temos muito na cultura, aí puxando um pouquinho para a questão da gestão de pessoas, assim, a ideia de que negociação é uma coisa que ou você sabe ou você não sabe, não como uma capacidade treinável. Entendeu? Então, o primeiro elemento, antes da simples ou complexa, eu diria que é uma noção de que negociação é uma competência treinável, possível desenvolver. Né? Segundo elemento,
né, a construção de uma estrutura de apoio para essa negociação, como a gente conversou. Então, a partir do momento que eu formo o negociador, eu construo. E aí sim, a gente tem as situações de conflitos ou de negociações difíceis, né? Que aí é onde normalmente a empresa traz mais demanda. O grande problema nas organizações brasileiras, pelo menos nas que eu tenho contato, obviamente, não posso generalizar, é que elas vão preparar um negociador depois que esse negociador já cometeu vários erros. Ela vai buscar uma gestão do processo de negociação depois que já foi comprometida a credibilidade, né? E muitas vezes ela vai buscar um aprimoramento da relação dela com o cliente depois que essa relação está ruim. Né? E esse é um desafio. É um retrato muito da realidade do empresário brasileiro que muitas vezes não teve a formação de gestão, né? É o empresário empreendedor, o que se fez sozinho e que vai aprendendo com a prática e quando os problemas aparecem, né? Uma postura muito mais reativa, mas que se você consegue se preparar, né, para quando essa situação ocorrer, e por exemplo, eu fico pensando que tipo de exercício que você pode fazer com esses empresários, com essas pessoas que não têm muito contato ainda com essas teorias. Você trouxe um elemento importante que é, primeiro, o entendimento do processo. Eu falo da jornada do cliente. Assim, acho que essa jornada ela é um elemento importante, né? A jornada desse processo do cliente na organização, etapas que ele passa, os contatos que ele tem, isso que você comentou, muitas vezes a gente começa um trabalho de negociação, de preparação de processo de negociação, mas eu acabo identificando que, olha, é importante que vocês busquem outros apoios relacionados à marca, relacionados a outros elementos que compõem a sua organização, né? Um deles é a consistência de comunicação. Né? Você comentou um exemplo de redes sociais, mas ele comunica uma coisa no Facebook, outra no Instagram, outra no WhatsApp, e isso vai criar uma série de lacunas. Esse é um desafio. Outro elemento importante, então é importante ele entender essa jornada. Né? Segundo ponto, quebrar a estereotipia de cliente, que é cliente bom, cliente ruim. Quebrar essa estereotipia padrão que muitas vezes ele tem, dizer, olha, mas quem está certo, quem está errado, isso é muito forte na forma de pensar do empresário. Não, mas eu, empresa, estou certo. Tá, ok, ótimo, você venceu o cliente. E qual a consequência disso? Se você for monopolista, tudo bem. Ótimo, vai ter que voltar. Se ele não for, se ele tiver a opção, o que vai acontecer com ele? Né? Outro elemento importante, então, é quebrar essa ideia de que, olha, não olha para com quem, mas sim para a forma com que você está se relacionando. E aí entra os mapeamentos de processo, vamos entender os elementos de base de informação, então, políticas, que políticas você tem para subsidiar as negociações? Como é que você reage quando um cliente se queixa na internet? Qual é a política da empresa para isso? Né? Eu me recordo de uma situação que eu estava trabalhando com um cliente que havia várias situações de queixa no Google em relação ao atendimento telefônico. Né? Não respondidas. Não processadas, as pessoas estão se queixando, porque hoje eu digo que as empresas falam, nós encantamos o cliente. Eu falo, olha, antes de você encantar, entrega o que você prometeu que fica mais fácil. Depois você pensa em encantar, mas as pessoas estão falando que investem tanto na construção de uma peça de comunicação e não estão atendendo o telefone. Então, aí você coloca um ponto que talvez as pequenas empresas, né, não percebam isso. O cliente que reclama, ele é maravilhoso. Sim. Ele está te dando a chance de você ver onde está o problema. Sim. Ele poderia simplesmente não reclamar, não voltar mais, passar a comprar da concorrência ou ir direto falar mal da marca nas redes sociais. Exato. Então, um ponto fundamental é sempre ter um canal aberto para receber essas reclamações e que muitas empresas não têm. Então, que seja por e-mail mesmo, uma forma mais arcaica, mas tem formas muito mais modernas, o próprio Facebook, mas não de uma forma aberta aos outros clientes, né? Talvez, né, um pouco mais de cuidado nisso. Mas para receber as reclamações, perceber e não deixar chegar num nível, né? Exato. Eu acho que assim, quando você me perguntou sobre as negociações complexas, eu falo que a negociação mais complexa, ou pior negociação eu falo para um cliente meu que ele pode ter, é aquela que não existiu. Exato. É que não houve. Então, eu nem procurei você. Agora, uma coisa que você citou sobre plataformas e ferramentas, eu acho que as ferramentas ajudam muito. O WhatsApp ajuda muito. Só tem um cuidado.
algumas organizações começam a se esconder atrás dessas plataformas. Porque tem um momento que eu preciso trazer essa pessoa para a negociação presencial. Entendeu? Tem algumas, assim, lógico, há situações e negociações mais simples em que você consegue resolver de maneira simples as questões pelo WhatsApp e tal. Mas tem um determinado momento que você, não, nós precisamos marcar uma reunião. Nós precisamos chamar esse cliente, ou nós precisamos trazer esse grupo de cliente, ou eu preciso ir até esse fornecedor. Não dá para a gente ficar todo momento, porque a negociação, ela é um elemento humano muito forte, né? E em alguns momentos a interação face a face Sim. é necessária. E nessa interação face a face, quais seriam assim recomendações básicas para que as empresas muitas vezes não percebem e acabam cometendo deslizes nesse momento? Primeiro, a escolha do lugar para essa interação acontecer. Acho que esse para mim é uma questão muito importante, né? Como psicólogo, eu não posso deixar de considerar que a presença de uma mesa, a forma com que a gente está sentado, as interações não verbais interferem na nossa relação de construção de um possível acordo. Então, a primeira coisa, o cuidado com esse espaço. Né? Quer dizer, o cuidado para esse espaço de interação, um espaço acolhedor, um espaço facilitador nessa negociação. Acho que esse é um primeiro elemento. O segundo elemento é a preparação. Né? Que é preparar essas etapas. Né? Se você tem uma negociação muito extensa, inclusive, é importante que você divida ela em etapas menores. Né? Então, você vai trabalhar com etapas, por exemplo, de explorar as alternativas, até que você chegue na etapa da barganha, que é a consolidação. Não pode ter pressa. Eu acho que a pressa é um elemento muito difícil nas negociações. Né? Você falou de estratégias e tal. Muitos negociadores, por não terem preparo, a única estratégia que eles usam é uma estratégia agressiva, de chegar, olha, é isso que eu tenho para te oferecer e ponto. Uhum. Mas ele já chegou com a oferta sem construir essa oferta com a pessoa. Isso causa uma reação muito negativa das pessoas, porque aí ela se torna um processo ofensivo. O adulto ele tem uma questão de reatância, né? Se eu disser para ele, olha, não, você é isso aqui, é desse jeito, ou você aceita ou não vai ter nada, eu até poderia aceitar, mas é tão incômodo isso tirar minha autonomia que eu vou reagir a esse processo. Sim, ou fazer o cliente esperar para mostrar quem é que tem o poder. Exato. Aquelas técnicas bem antiquadas. Bem, coisas que, assim, a pessoa, ela quer mostrar que ela tem força, ela quer mostrar que tem poder. Eu estava recentemente numa situação de uma palestra sobre essa questão de negociação, e eu disse exatamente isso. Eu falei, olha, toda vez que aquela pessoa está querendo te mostrar que ela tem poder, é porque ela está se sentindo ameaçada. Eu não preciso mostrar que eu tenho poder, a não ser que eu me sinta ameaçado. Eu falo que isso é quase biológico, né? Se você olha, os animais vão se tornar agressivos em situações ou que eles estão com fome, ou eles estão defendendo um território, ou de alguma forma eles estão se sentindo ameaçados. Considerando que a pessoa está num processo de negociação, ela não está com fome, ela não está se sentindo ameaçada, ela não está defendendo o território, mas sim buscando um acordo, de alguma forma a agressividade é um indicativo de imaturidade para aquela negociação. Sim. Né? Então, assim, essa coisa de eu vou deixar o cara esperando. Já vi coisas, a gente escuta perguntas das mais engraçadas, né? Por exemplo, uma pessoa perguntou assim, é legal fazer aquela questão de colocar uma cadeira mais alta que a outra? Eu falei, Falei, olha, essa questão da cadeira, né? Hoje você tem recursos mais interessantes para negociação, né? E aí, logicamente, preparar esse processo, né? Organizar, saber se eu vou colocar 2 negociadores no processo ou não, né? Então, vai ter uma etapa inicial, depois uma segunda etapa. Então, por exemplo, vou pegar em casos, por exemplo, de serviços de saúde. Você pode ter a presença da pessoa que é do comercial e do jurídico para criar um processo e preparar esse processo. Então, eu acho que isso são coisas muito importantes, né? Cuidar do ambiente, preparar a negociação, organizá-la em etapas. Organizá-la em etapas vai ajudar, né? Quando você faz os cursos, tem alguma técnica específica, assim, sem querer já que você entregue o tesouro, mas que você vê que funciona bem, que eles percebem a importância? Por exemplo, vamos fazer aqui um roleplay, né? A gente vai fingir que
porque eu sou um cliente e aí você faz a situação ou não? Você percebe que tem que realmente dar algo para a pessoa estudar? Ó, eu não falo que é... As pessoas às vezes começam no treinamento e falam, olha, não vou explicar nada mágico, eu não sou muito afeito a essas coisas de os 7 segredos, os 5 passos. Não é muito a minha forma de pensar e trabalhar. Eu entendo da seguinte maneira, acho que o que mais dá resultado dentro dos processos que eu conduzo é ensinar as pessoas a perguntar. Você vai falar, mas isso é tão simples. Mas boas perguntas ajudam muito o processo de negociação. Né? Então, assim, a questão da escuta ativa, da pergunta, o que é uma pergunta aberta, o que é uma pergunta fechada, o que é uma pergunta que vai conduzindo para um processo colaborativo. Então, assim, boa parte da técnica, e não é nenhum segredo, isso, lógico, se você for estudar sobre negociação, você vai enxergar que muitos autores trazem a importância de você saber conduzir uma pergunta, conduzir o processo de perguntar, porque ele, em algumas situações, você vai facilitar a construção, vai facilitar o cumprimento de um acordo se você ajudar a construir. Vou pegar um exemplo bem simples para ilustrar isso, né? Se eu pego a seguinte situação, eu falo assim, olha, vamos fazer uma viagem. Né? Eu posso chegar e dizer para você assim, ó, nós vamos para Santa Catarina semana que vem, né? Você concorda? Não dá espaço. Aqui eu estou conduzindo, é diferente de eu chegar e falar assim, Janaína, olha, eu tenho muita vontade de conhecer regiões que lembrem um pouco a Europa no Brasil. O que você pensa sobre? Você falou, olha, tem bastante coisa legal em Santa Catarina, tem bastante coisa legal. E aí você está ativa nesse processo. Poxa, Santa Catarina é uma opção. Você já foi? Então, assim, eu vou conduzindo o processo de uma maneira a construir um ambiente mais colaborativo para o acordo. E não um processo de fechamento, né? Então, eu lembro, eu tenho um exercício que eu faço muito nos treinamentos de negociação e o que me chama muito a atenção nesse exercício, é um exercício de troca de informação, é a dificuldade das pessoas em formular a pergunta. Não saber o que perguntar, entendeu? Então, eu falo que esse é o básico, assim, o básico do processo de desenvolvimento do negociador. Você falou no começo, não ter pressa. Acho que talvez eles queiram fechar logo. Talvez até uma pressão que a própria organização coloca. Olha, você hoje tem que fechar tantos vendas ou fechar, enfim, reaver tantos contratos inadimplentes. E aí fica com essa pressa e atropela o cliente, né? Um outro exemplo simples é que essa pressa muitas vezes faz o indivíduo ofertar coisas que eu não pedi. Vou colocar uma situação... A negociação fica pior do que poderia ter ficado no lado da empresa. Exato. Olha, por exemplo, vou falar numa situação, às vezes você vai comprar um carro e a pessoa diz assim para você, não, mas a gente pode parcelar esse valor, mas eu não pedi para parcelar. Você entende que eu já te ofertei uma condição, primeiro que isso pode, inclusive, em alguns casos, irritar a outra parte. Sim. Né? Tem elementos de comportamento que pode parecer que a pessoa se sinta incomodada porque você está dizendo, olha, eu não tenho condição de pagar. Né? Segundo, que você me ofertou uma coisa que eu não pedi. Mas tudo bem. Se eu sou do lado de cá um negociador mais sagaz, eu falo assim, ótimo, então, além de parcelar, eu também quero isso. Então, você já perdeu a possibilidade de produzir uma barganha ofertando uma coisa que não deveria ter sido ofertada naquele momento. Porque talvez, ao perguntar, a pessoa teria te pedido outra coisa. Entendeu? Sim. Você comentou agora sobre possíveis ofensas, né? E aí eu vejo assim, a tua formação de psicólogo e todo esse teu trabalho, né, em comportamento organizacional. Como é que você vê a importância da percepção, assim, da leitura corporal da outra parte, quando percebe que está ofendendo ou que falou algo desnecessário? Você usa esse tipo de informação nos seus treinamentos? Isso é muito importante. Acho que aprender... tem um autor que eu gosto muito, Linguagem das Emoções, chamado Paul Ekman. É um livro que eu sempre recomendo nos meus cursos. Ele tem, no final do livro, ele traz uma série de reações afetivas. Ele tem um teste, um exercício para quem lê o livro, para fazer a leitura das reações afetivas das pessoas. Saber fazer essa leitura é muito importante. E principalmente, se eu percebi, por exemplo, que eu fiz um comentário que gerou um desconforto, é prudente que eu falo assim, olha, lamento, desculpa. E assim, a gente tem gafes em negociação das mais diferentes. Exemplo, né, questões
da pessoa fazer uma referência, porque ele está negociando com uma mulher e ele faz uma referência totalmente inadequada. Né? Exemplo. Machista, Exemplo, né? você precisa... Bom, mas acho que você não acha melhor falar com o seu marido? Entendeu? Então, assim, e ele percebe que aquela reação não foi positiva, porque a pessoa se incomodou com a colocação dele. Então, corrija, né? Não passa. O brasileiro ele tem eu sempre brinco isso, né? A estratégia que o brasileiro muitas vezes utiliza para negociar é o sarcasmo e a ironia. Ela é muito perigosa. Essa coisa da brincadeira, do eu vou brincar, eu vou descontrair, eu vou jogar, eu vou quebrar o gelo. Você quebra a cara, você quebra o respeito, você quebra um monte de coisa. E você quebra muitas vezes a possibilidade de negociação. Não estou dizendo que tem que ser uma coisa sisuda de vamos negociar. Não. Mas eu posso ter um elemento. Agora, eu fiz um comentário inadequado, eu estou percebendo a reação de desconforto da pessoa. E é nítido, né? Muitas vezes a pessoa simplesmente se vira e rompe o contato. Sim, então as pessoas que vão, depende, claro, do tipo de negociação, se é uma dívida ou se é uma venda, mas as pessoas têm, em geral, um receio, né? Sim. Ou será que eu estou fazendo a compra certa? Sim. Ou será que eu estou me expondo aqui, as pessoas vão achar que eu não pago as minhas dívidas? Então tem um medo ali, né? Sim. Então tem que cuidar com muito carinho, né, desse momento que o cliente está se sentindo vulnerável. Sim. No geral, um dos elementos também importantes na negociação é você deslocar para o foco no acordo. Porque as pessoas tendem a estar numa posição de alguém está me enganando. Sim. Está tirando vantagem. Uma desconfiança, né? Isso. Essa presença desse sentimento muitas vezes faz com que as pessoas fiquem focadas no problema e não no acordo. E esse é um elemento importante. Focar no acordo, ela vai ajudar você a construir uma linha de conversa mais produtiva. Nós temos aqui uma pergunta do Fernando de Oliveira Cláudio. Nós conversamos sobre os aplicativos, né? Sim. Então a pergunta dele é para o professor Alex sobre os aplicativos que realizam postagens automáticas e gerenciamento de redes sociais. Se você acha que são eficientes e se acha que é suficiente para traduzir o que a empresa oferece para os clientes. Olha, é lógico que os bots, né, que estão famosos aí, os chats, os robôs e tal, eles podem ser úteis do ponto de vista de contato inicial. A experiência que eu tenho visto é que você ainda não tem uma inteligência artificial tão eficiente que consiga trabalhar com algumas versatilidades. Pode ser que cheguemos nisso no futuro, mas hoje, pelo menos as soluções que eu tenho visto no mercado até então, elas não trazem uma interação rica, né? Então, assim, por exemplo, eu me recordo de uma situação, de um relato de uma pessoa que ela disse, olha, eu tive um problema com o cartão de crédito e aí tentei acionar e o bot ficava me dando uma resposta repetida. Me trazendo a mesma resposta. Sim. Faça tal... Não, você quer fazer tal coisa? Não, mas eu não quero. Eu queria evoluir a conversa. Então, é importante entender que quando você está utilizando aplicativos para contato inicial, eles têm uma função de tipificação, mas não uma função de solução. Não tem. E uma coisa que eu percebo, assim, muitas vezes o cliente, quando ele vai para um chat ou, né, para uma conversa ali no Facebook, ele já tentou outras opções, ele já foi no site, ele já tentou resolver de alguma outra forma e ele queria a solução ali. Exato. E aí vem o robô. O que eu vejo algumas empresas fazendo, até para reduzir essa expectativa e não ter tanta frustração, é já dizer, sou um atendimento robotizado, né? Espero te ajudar. Então, já não sou uma pessoa. Talvez eu não seja suficiente. Mas talvez, né, tinha que ter uma outra opção de um atendente. Exato. Era o que aconteceu, por exemplo, se a gente olhar na perspectiva do call center, a inclusão da obrigatoriedade da empresa colocar a opção de falar direto com o atendente. Isso. Né? Eu acho que é a mesma questão, acho que os bots, os robôs, primeiro, nem todo cliente interage bem com essa tecnologia. Esse é um fato. Segundo, ele tem um efeito de triar a demanda. Eu vou tipificar, vou entender e vou dizer, olha, talvez o melhor canal seja esse, ou uma pessoa vai entrar em contato. Eu acho que isso não substitui, por exemplo, a necessidade de você ter um contato mais rico. Eu acho que essas plataformas ainda não trazem contato rico, na minha visão. E o próprio Fernando também perguntou qual o nome do livro que você citou agora há pouco. O livro é Linguagem das Emoções,
O autor é Paul Ekman. É ele que deu a base daquela série chamada Lie to Me, que é a análise das expressões faciais. Ele desenvolveu um algoritmo nessa linha. E é bem interessante, é um livro bem legal para entender a relação entre expressão emocional e comunicação não verbal. Na verdade, eu tenho uma dúvida que você falou agora do livro. Essas expressões faciais e essas reações corporais, será que elas podem ser generalizadas para diferentes culturas? Não. Porque às vezes a gente aprende, olha, se a pessoa cruzar o braço, significa que ela não acreditou, que ela está resistente. Mas será que... Porque são comportamentos que a gente aprendeu. Sim. Né? E qual que é o risco da gente ler um livro desse, ou fazer treinamentos e de repente vai fazer uma negociação internacional? Isso. Primeiro elemento importante, eu acho, né, na sua pergunta. A gente tem que tomar muito cuidado com a padronização de interpretações. Tá? A pesquisa do Paul Ekman mostra que há similaridades afetivas na nossa espécie. Então, por exemplo, há determinadas expressões faciais que são, vamos chamar assim, universais. Porém, a relação com essa emoção é diferente. Tá? Por que eu estou descrevendo isso? Então, por exemplo, vou pegar o exemplo que você citou, o braço cruzado. Tá? Eu posso ver você de braço cruzado aqui e entender que nesse momento você está resistente. Ou pode ser que você esteja na frente do ar-condicionado e esteja com frio. Sim. Então, eu não posso descolar uma interpretação comportamental de um contexto. Tá? E aí, quando a gente puxa isso para a negociação, por exemplo, né, e olha diversidades culturais, por exemplo, você olha para uma negociação com um europeu ou com alguém do Oriente Médio, você tem relações com a postura corporal muito diferentes e também formas de negociar muito diferentes. Me recordo de uma pessoa que me deu um exemplo numa situação que ele diz, olha, eu fui para a Alemanha e numa situação de negociação e nem estender a mão eles estendiam. Eles simplesmente sentavam e diziam, olha, eu preciso conversar com você sobre isso e iam direto ao assunto. Então, a gente tem que lembrar que isso também vale para elementos de expressão. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa receita linear. Ó, a pessoa olhou para baixo, ela está em dúvida se ela quer aceitar a negociação. Opa, calma. Quando eu falei da reação afetiva, é assim, a expressão mais pesada, e aí eu estou dizendo de um elemento que precisa de treino para fazer, né? A leitura facial, ela exige muito treino. Ela é microexpressão, né? Mas é importante você entender que a pessoa te dá algumas pistas, e algumas vezes ela até verbaliza, né? Mas você precisa estar atento, né? Só tem que tomar cuidado para não criar receita mágica, senão todo mundo, eu já ouvi isso, todo mundo que está de braço cruzado é resistente. Eu falo, bom, tem algumas pessoas que têm esse hábito, tem algumas pessoas que estão com frio. Pode ser que a pessoa viu a vida inteira o pai e a mãe fazendo isso e aprendeu a fazer, mas não tem um significado, né? Nessa linha. Eu vejo assim, o brasileiro, ele tem, além dessa mania que você disse, de falar muita piada, querer forçar uma intimidade rapidamente, a questão do toque, né? Sim. Também de tocar no braço, de dar abraço. Tocar, de achar que a mulher tem que dar beijo no rosto, quando você nunca viu a pessoa. Exatamente. E isso pode gerar problema em negociação, até intra-regional, né? Porque no Brasil mesmo a gente tem enormes diferenças culturais. Sim. Né? Eu me recordo de uma situação de uma pessoa no comercial que ela me citou um exemplo bem curioso, né? Que o colega dela havia perdido a venda quando ele deu o beijo na esposa do comprador. Porque a reação do marido a essa questão dele chegar, fulano, então, de dar a mão e de abraçar, de uma intimidade, ele não gostou, o marido não gostou da reação dele diante da esposa, né? E isso já fechou todo, assim, ele rapidamente quis sair da loja, não ficou confortável com aquilo. Mas é o jeito, é a cultura. A gente tem que perder um pouquinho essa mania de achar que a gente pode tratar as pessoas do jeito que nós achamos certo. É a profissionalização, né? Levar a sério o negócio. Eu acho que prestar atenção do outro, acho que esse é um elemento importante, entendeu? Não generalizar. Se eu gosto de abraço, não é porque todo mundo, né? E aí, só fazendo um pequeno gancho, é a mesma coisa, só fazer um gancho com o WhatsApp. O uso de áudio. Envio de áudio no WhatsApp. Outro dia eu estava comentando isso numa situação. Eu falei, olha, se você vai enviar um áudio para alguém, antes pergunte para a pessoa se ela concorda. Posso te enviar um áudio? Porque às vezes a pessoa te faz uma pergunta, ela me faz, você me manda um, Alex,
que você vai abordar na disciplina? Fala, Janaína, posso te responder por áudio? Se você falar, ok, tudo bem, eu mando o áudio. Se você falar, não, olha, eu prefiro que você escreva, então posso te ligar para a gente conversar? Porque fica mais fácil. Não, o que está acontecendo hoje em dia? São os áudios de 5 minutos, né? E que a pessoa às vezes não tem condição de ouvir naquele momento, tá num lugar público, não tem fone de ouvido. Mas é interessante você ter tocado nesse exemplo, porque uma vez eu estava com um grupo de ingleses e eu estava mandando mensagens de voz, né, para a família, e uma das pessoas perguntou para mim, mas no Brasil vocês têm hábito de mandar mensagem de voz? É normal? Porque aqui a gente testa muito, faz muito texto, né? Uhum. E eu achei estranho, eu falei, poxa, eles não têm esse hábito, e justamente para não incomodar. Né? Porque tem uma postura um pouco mais reservada, não vou ficar mandando áudio, não sei se a pessoa pode escutar. Exatamente. Então eles são mais formais, até nessas situações mais familiares, né? Exato. E às vezes você pode dizer, olha, você pode falar, posso te enviar um áudio, ou vou te enviar um áudio para que você ouça depois. Porque o que está acontecendo, por exemplo, é que algumas pessoas estão na expectativa de que o áudio seja uma conversa. Ela manda o áudio de 5 minutos na expectativa de que você vai mandar um outro de 5. E vai ficando um processo ali complicado de interação. Bem complicado. Então, você comentou em algum momento lá atrás a expressão jornada do cliente, né? Então, a gente vê muita relação desse webinar com o outro webinar que nós fizemos aqui sobre atendimento ao cliente e a necessidade de entender todos os pontos de contato. Então, como você vê, assim, os seus treinamentos de negociação, eles envolvem também o treinamento de qualidade de atendimento de serviços, ou você aborda esse tipo de Eu acho que esse é um elemento importante, porque muitas vezes, como eu comentei com você, vai surgir um problema de negociação aqui em função de uma jornada muito negativa com o cliente, né? Então, vou pegar um exemplo, a pessoa já chegou, já teve dificuldade em obter a senha dela, já passou por 2 etapas ou 3 de atendimento, que foi feita de maneira negativa, que deu informações divergentes. Aí a pessoa entrou num estado extremamente desconfortável, como você mesmo comentou no início, ela já está fazendo vídeo ao vivo no Facebook, e aí alguém quer trazer ela para uma situação para tentar reverter aquele quadro. Então, eu falo assim, olha, um bom atendimento, um processo, uma boa jornada de cliente, um bom trabalho feito nessa área ajuda muito os processos de negociação. Né? Então, se você ficar meia hora no saque, no telefone, esperando para ser atendido, com certeza vai ser muito difícil a gente fechar um acordo. Porque você ficou meia hora do seu tempo ali ouvindo, né, a 9ª Sinfonia de Beethoven ao fundo, e com muita coisa para fazer na sua vida, e alguém fala assim, então, sabe o que é? Agora eu preciso que você me fale novamente o seu CPF. Né? Aí você, lógico, então acho que é muito importante. Lógico, não é a minha especialidade, não é elementos de atendimento, eu abordo a questão, acho que é importante sempre a empresa estruturar melhor essa jornada, mas é inevitável ter que abordar os conceitos correlatos com atendimento. Sim. Né? Isso é inevitável. Um gerenciamento de todos os processos que a organização trabalha, então a gente tem uma ligação entre diversos temas, né? Regra, conduta, uniforme, apresentação pessoal, são todos elementos que vão interferir, eu acho. Né? Por mais que a gente tem que lembrar que isso tem convergência com o tipo de cliente. E não são elementos que vão ser definidos isoladamente. Não. Você não vai escolher um uniforme porque eu amo a cor rosa, vão ser rosa. Tem que haver uma ligação com a estratégia da organização, né? Qual que é o público, qual que é a mensagem, como que a marca ela quer ser associada, né? Com quais palavras. E aí a escolha do uniforme, ou a escolha do local, a escolha das pessoas que vão representar a empresa, o treinamento, né, de como vai ser. Então a gente vê empresas muito mais informais, empresas mais formais, que você vai lá, eles te atendem como se fossem amigos, ou outros de uma maneira mais formal. Então isso não é por acaso. Tem ali um guia que é a estratégia, que é a imagem que a empresa quer ter para qual segmento. Né? A gente tem... Nada na organização é isolado. Né? Essas inconsistências vão prejudicar a negociação. Um exemplo que você citou, por exemplo, estamos numa organização informal, todo mundo te atende de tênis, bermuda ou de camiseta, é tudo informal. Aí, de repente, tem um problema com essa organização, te chamam para uma reunião, e você chega na reunião e as pessoas estão de terno. Você fala assim, ser morto ali. Exato, você fala assim, peraí, até aqui tudo era suave, leve, e agora eu tenho um advogado aqui presente, ó, esse aqui é o doutor fulano, né, com gravata, aí pronto.
Aí a gente começa a falar, peraí, então o tom mudou. Então a minha postura também tem que mudar. Então isso vai criar uma dificuldade, porque aquele cliente que estava se sentindo numa jornada, de repente parece que ele entrou numa outra organização. Sim. Né? E aí tem as consequências, após que antigamente as empresas elas tinham seus estilos e às vezes, né, eu brinco, podiam dar uma erradinha e que era fácil resolver e hoje não, né? Assim, empresas grandes ou pequenas elas estão expostas ao mundo digital. Você vê assim uma necessidade de saber lidar, talvez uma negociação diferente quando acontece online, às vistas de todo mundo, ou isso tentar trazer isso para um ambiente mais reservado? Eu acho que há elementos daquilo que eu comentei com você. Não dá para a gente, no online, querer resolver todas as questões. Em alguns casos é necessário, olha, eu vou ligar, vamos conversar pessoalmente, ou vamos para uma situação de negociação mais estruturada para isso. Outro problema que é importante para mim é o pessoal entender que no online também você está lidando com elementos que têm base jurídica, então você não pode responder de qualquer forma, de qualquer maneira, o que você pensar. Então, tem um preparo para se dizer, olha, que tipo de informação eu posso colocar ali, né? E isso tem que ser pensado, né? Para que não se cometa erros, como você comentou, né? Por exemplo, de uma resposta infeliz para alguma situação e, de repente, né, isso se tornar um meme, inclusive, né? Aí pronto. Então, acho que tem todo esse cuidado. Acho que o gerenciamento dessa questão é fundamental. Então, você comentou do Reclame Aqui. Então, hoje as negociações elas são expostas, né? Pelo menos nesse momento, talvez não durante a venda, mas quando há algum descontentamento por parte do cliente. Sim. E o Reclame Aqui, assim como outros sites, mas o Reclame Aqui acho que é o mais famoso, né? Ele coloca a reclamação, ele coloca a resposta da empresa, ele coloca a nota que a pessoa deu para aquela empresa. Então é uma exposição muito grande. Sim. O que é bom do lado do cliente, porque ele acha que essa pressão vai ajudar, né, a não ser prejudicado, mas a gente pensando do lado da empresa, né, como lidar com esse tipo de pressão hoje? E assim, é uma coisa interessante, né? Em alguns casos, algumas empresas parecem que funcionam assim. Eu vou esperar colocar no Reclame Aqui para poder tomar uma atitude. Pois é. Já existia um problema que foi sendo construído por meses e não foi respondido. Isso que você comentou, por exemplo, é só você olhar isso no Reclame Aqui, qualquer pessoa que estiver nos ouvindo pode ver isso. Você vai lá e pega assim a pessoa, não, eu tentei contato uma vez, eu mandei o e-mail tal data, eu fiz tal... Ela mantém registro, tá. sabe A pessoa datas, mostra a jornada do problema dela ali e o fato de que a empresa não respondeu. Aí você põe no Reclame Aqui, aí a empresa entra em contato para tentar articular. Eu falo que aí, depois você fala, a negociação é difícil. Não, você deixou ela se tornar difícil. Sim. Você teve etapas que poderiam ter sido anteriores, né? Eu já trabalhei em banco, já fiz consultorias também, e lembrei agora de uma situação, uma das recomendações, e que fico pensando no mundo digital como fazer isso, né, era evitar o problema ser exposto a outros clientes. Porque às vezes foi uma situação isolada, aconteceu e você vai tentar resolver, mas se outros clientes presenciam isso, e lá no banco, por exemplo, chega alguém para reclamar de uma cobrança indevida, qual que era a recomendação? Leve a pessoa para um local separado, resolva, acalme a pessoa, né, para que os outros clientes não sejam parte dessa experiência ruim. Sim. Né? Mas como isso no ambiente virtual é hoje, difícil você dizer para a pessoa, olha, não publique, não compartilhe, mas pode fazer, né? Existe um elemento que, com certeza, como psicólogo, eu vou dizer que uma das coisas que mais reúne as pessoas é ressentimento. Quando alguém publica uma coisa, por exemplo, que teve um problema com uma empresa, outras pessoas que têm ressentimento a isso vão aderir à causa. Hoje a gente tem o Reclame Aqui, mas vamos colocar 15, 20 anos atrás não tinham, mas as pessoas faziam os seus fóruns, né? Acho que antes do Facebook, nas outras redes sociais, e aí tinham os sites lá, eu odeio a empresa tal. As pessoas se reuniam em torno desse ressentimento, né? E aí você começa a construir uma situação que é um padrão da empresa. E isso que é assustador. Por quê? Não foi uma situação isolada com a Janaína. Foi uma situação que aconteceu com a Janaína, aconteceu com a Alex, aconteceu com o fulano, aconteceu com o ciclano. Ou seja, não, até juridicamente a empresa está muito mais exposta, porque há uma recorrência no padrão dela. Vício, então, né? Exato, isso é uma questão importante.
Então, até tem uma expressão que a gente usa que é o gerenciamento de crise, né? Assim, a crise da marca, a crise da empresa, uma situação que ocorreu, por exemplo, a empresa teve um problema lá no invase lá do produto e ao invés do produto, né, embalou detergente químico, né? Algum produto químico que fez mal para alguém. Então, aquilo se espalhou, notícias, pessoas passaram mal. Então, é uma situação muito séria, muito grave. O que você vê, assim, há um treinamento específico para lidar para situações de crise ou a empresa que já está preparada para uma negociação, um processo tradicional? Aí eu acho que a gente tem um elemento interessante que são as negociações em situação de crise. Essa é uma modalidade ainda mais avançada, vamos pensar assim. Né? Acima da negociação complexa. É a mesma situação, vamos pegar um exemplo, né, de quando você fala de uma negociação com reféns, no caso. Né? Então, a gente está lidando com uma situação de negociação em que ela exige uma experiência de gerenciamento de crise. No geral, em situações como essa, é necessário que a empresa tenha uma equipe para auxiliá-la, porque ela vai precisar de alguém para rede social, ela vai precisar de alguém para monitorar a marca, ela vai precisar de uma equipe que a prepare para o gerenciamento de crise. Né? Pode muitas vezes acontecer que a empresa não passou por isso antes. E aí chega num momento, né, se acontece algum problema desse, não sabe exatamente o que fazer. E aí demora para dar a primeira resposta. E essa demora já comunica que é um desrespeito, né, com quem o brasileiro não gosta muito de gerenciar risco, né? Então, o que ele faz? Por exemplo, se eu tenho uma empresa de alimentos, eu gostaria de saber quais são os riscos que estão presentes no setor alimentício, quais são as possíveis crises, entendeu? Se eu tenho uma casa noturna, quais são as possíveis crises? Eu não preciso esperá-las acontecer. Vou pegar um exemplo, né? Se eu tenho uma casa noturna, sim, existe o risco que saia uma briga. Como que eu vou preparar minha reação para esse processo? Qual é a equipe de gerenciamento desse tipo de crise? Se eu tenho uma empresa alimentar, existe o risco de contaminação. Essa é uma crise conhecida. É uma crise previsível. Mas não vai acontecer, não dá para eu contar se vai ou não, para poder pensar como é que eu vou reagir. Não se preparam para as eventualidades. Exato. Né? Então, por exemplo, se eu estou diante de uma situação que tem uma demanda específica, eu tenho uma indústria de papel, quais são as possíveis crises? É contaminação, né? É estranho, né? Você pensa, por exemplo, uma empresa que já tenha passado por uma situação, ela já tem dificuldade de reagir, uma que não se preparou, a reação dela acaba muito rapidamente. Olha, a gente tem tempo para uma pergunta aqui. O Maciel Pates fez a pergunta de quando trabalhamos com e-commerce, as respostas, assim como o atendimento, elas são online. Quais são os principais cuidados na abordagem com o cliente, esse ambiente online? Primeira coisa, né, o uso de informações bem claras. Por exemplo, deixar os parâmetros da negociação bem claros. Prazos, condições, se tem algo que o cliente precisa enviar, eu tenho que deixar isso bem claro. Né? Então, por exemplo, olha, você precisa me efetuar o pagamento até tal data para que eu possa te enviar. Eu acho que deixar os chamados parâmetros de negociação muito claros na interação com o cliente. Sim, mesmo que ele não pergunte, ele não sabe exatamente o que tem que perguntar. Exato. Né? Não pressupor que se o cliente não perguntou, ele já sabe. Então, assim, deixar muito claro os parâmetros de negociação e as condições negociais. Tá? Tem também uma preocupação que eu vejo, que é o cuidado com a linguagem. Sim. Porque às vezes você prestou todas essas informações, mas errou um portuguesinho lá, uma regra gramatical, ou fez algum comentário muito informal para aquela situação. E às vezes eu mostro até nas minhas aulas algumas pessoas que desrespeitam mesmo o consumidor. Sim. Né? E depois gera um processo. Você quer uma coisa curiosa? Você citou smiles. As carinhas. Então, joinha, as carinhas, que a gente usa numa linguagem usual, na família, no grupo da família. Mas eu não vou mandar um joinha, eu não vou mandar um smile de óculos para dizer para a pessoa que... Ou um beijinho, um coração. Isso é a forçada da intimidade. Exato, né, que também está na linguagem. Então, eu acho que assim, se eu posso dar recomendações para ele mais possíveis, simplicidade, clareza e deixar muito bem transparentes as condições. Então, essa vai ser a última pergunta do Fernando de Oliveira. Cláudio, que a gente falou um pouco da gestão de crise. Então, após a publicação nas redes sociais,
né? Então, houve algum problema que foi divulgado em redes sociais. Qual é a melhor forma de reduzir o dano à imagem? Você tem alguma recomendação geral? Eu acho que o primeiro elemento é exatamente conseguir fazer o gerenciamento do acordo estabelecido. Então, demonstrar que houve um interesse em estabelecer um acordo e cumprir esse acordo, né? Eu acho que o melhor argumento é o fato, né? Então, assim, houve uma queixa, foi resolvido, o posicionamento da marca é esse, está aqui, foi cumprido, deixar isso claro. O posicionamento claro e o cumprimento do acordo vai gerar um fato tangível que vai, né, permitir, inclusive, que aquelas pessoas que são defensoras da marca tenham fatos. Mas olha, tá aqui não, mas olha, a marca teve esse problema, mas eles reagiram dessa forma, olha que interessante, fizeram algo. Eu acho muito importante o que você falou, porque o que a gente vê muitas vezes é a empresa fugir da sua responsabilidade. Exato. Se é a sua responsabilidade, assuma. Sim. E resolva rapidamente o problema. Sim. Eu acho que a omissão é o maior dano à marca, a meu ver. A omissão, a fuga, a covardia vai sempre custar caro. E a gente volta ao início do webinar. Tudo comunica alguma coisa. Então, Exato. se você demora ou se omite ou foge à responsabilidade, já passa a imagem de irresponsável, né? Ou que não merece o respeito do consumidor. Exatamente. Então, muito obrigada, Alex. Muito obrigado, foi uma honra passar esse tempo aqui com vocês e com você, né? E um prazer estar aqui. Ótimo. Olha, o professor Alex, ele é professor do nosso curso. Essa é uma das disciplinas que nós vamos ministrar lá. Então, aguardo vocês nos nossos próximos eventos, webinar e também no nosso curso que em breve vai se iniciar. Boa noite a todos, muito obrigada. Você mais experiente, prático, atento, qualificado, mais crítico. Evoluir profissionalmente é buscar novos conhecimentos e experiências. O MBA Fundace USP é especializado em negócios e possui cursos alinhados e atualizados para os profissionais que buscam vivências em gestão executiva nas diversas áreas do conhecimento, orientados por professores